Porque existem pessoas que não conseguem abandonar certos tipos de pecados. Elas aceitam Jesus, mas não conseguem abandonar todos os seus pecados. Embora a Bíblia afirme que aquele que está debaixo da graça, Deus dá forças para resistir às tentações. Romanos 5,20 diz que onde abundou o pecado, superabundou a graça. 1 Coríntios 10, versículo 13, diz que Deus não deixará ser tentado além do que podeis suportar. Então podemos entender que Deus dá força suficiente para resistir todo tipo de pecado. Em Gálatas 5,24, se eu não estou enganado, diz que os que são de Cristo crucificaram a carne com suas paixões. Mas esse crucificar não significa que a pessoa esteja imune ao pecado. Ela será tentada, mas a graça de Deus será suficiente para que ela resista. Mas isso se refere ao crente regenerado, ao crente transformado. Mas então, por que existem pessoas que largam o pecado e quando menos se espera, recomeça tudo de novo? Isso existe muito por aí, bastante. Vamos fazer uma análise bíblica para entendermos um pouco. A Bíblia diz que o Espírito Santo é quem convence a pessoa do pecado. João 16, versículo 8. Isso acontece na vida da pessoa que aceita Jesus, reconhece que é pecadora e decide abandonar seus pecados para seguir o Evangelho. Essa pessoa ela vai passar pelo processo da regeneração, para ser regenerada. Essa pessoa vai ser transformada pelo poder e auxílio do Espírito Santo. Sem o Espírito Santo atuando na vida da pessoa, ela não vai entender o que é pecado e nem se convencer que comete atos pecaminosos, pois é o Espírito Santo que convence a pessoa do pecado, conforme foi dito. João 16, versículo 8. Sem o Espírito Santo, a pessoa, ainda que queira, não vai conseguir abandonar seus pecados, pois é o Espírito Santo quem regenera a pessoa, quem transforma a pessoa. Em Romanos capítulo 7, Paulo está analisando a situação de uma pessoa irregenerada, lutando sozinha para vencer o pecado. Eu acho muito interessante esse capítulo 7 de Romanos, é muito interessante. Eu vou ler só um versículo só o 18. Porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne aqui é identificada com a natureza humana, não habita bem algum, e com efeito, o querer está em mim, mas não consigo realizar o bem. Versículo 19 também. Porque não faço o bem que eu quero, mas o mal que não quero, esse faço. O 20. Ora, e se faço o que não quero, já não faço eu, mas o pecado que habita em mim. Essa é uma situação de um homem irregenerado lutando sozinho contra o pecado. Ele não consegue, porque a carne é fraca, é impossível. Para uma pessoa vencer sua natureza pecaminosa, precisa confessar a Cristo seus pecados. Romanos 10, versículo 9. Eu vou ler também, já que está a Bíblia aberta aqui, facinho, né? Só folhear aqui. A saber, se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dos mortos, serás salvo. Versículo 10. Visto que com o coração se crê para a justiça e com a boca se faz confissão para a salvação. Confessar a Cristo. Reconhecer que ele é um pecador. Só assim o Espírito Santo passará a atuar na vida dela. O Espírito Santo não trabalha na vida de alguém que aceitou o Evangelho em partes, como vemos por aí.
abandona parte de seus pecados e não renuncia a certas coisas que ela tem grande apego, alegando que não é pecado. E isso tem bastante. Não é pouco não. Isso tem de sobra. Essa pessoa pertence à classe dos crentes irregenerados. Certas coisas que elas sabem que é pecado, elas não conseguem largar. Por exemplo, pornografia na internet, cobiça, desejos sexuais ilícitos, pensamentos impuros. Essa pessoa sabe que isso é pecado, mas não consegue largar porque o Espírito Santo não está trabalhando na vida dela, pois existem coisas que ela faz porque não admite ser pecado. Ela tem outros tipos de pecado na vida dela que ela não admite. E isso impede o Espírito Santo trabalhar na vida dela. Por exemplo, roupas sensuais. Muitos crentes, mulheres crentes, usam. A mulher fica crente, mas o pastor, o bispo, o apóstolo, a apóstola, a bispa, disse que não é pecado, pois eles só querem dinheiro mesmo. Eles dizem que não é pecado, pois só querem dinheiro. Aqui onde moro, aqui em Curitiba, eu vejo crentes, até mesmo de certas igrejas que tinha doutrina há muitos anos atrás, que não convém citar nome, as moças usam shorts, usam calça apertada mostrando o corpo na rua, e tudo normal, de noite vai lá, veste uma saia arrastando no chão e vai lá. E é tudo aceito, como fosse algo normal. Uma mulher sensual ferindo os princípios bíblicos de 1 Timóteo 2,9. Lá diz que a mulher deve andar com traje honesto, com pudor e modéstia. Então causa vergonha a situação de certas igrejas que ignoram o padrão bíblico do modo modesto de se vestir. E eu acompanhei todo esse declínio de certas igrejas. Roupa sensual, calça apertada, marcando as curvas do corpo, né? Assistem novelas com cenas lascivas. Da Globo aí, mulheres e homens seminus se agarrando em cenas lascivas, completamente pecaminosas. Programas de TV de baixo nível, com palavras imorais, com besteiras mesmo, besteiras de todo tipo. Nessas condições, o Espírito Santo não atua na vida da pessoa. E ela não consegue largar seus pecados, porque tem outros pecados que também são, e ela não quer reconhecer. Situação como essa tem bastante. Essa é a pior geração de crentes que já houve no Brasil. Crentes irregenerados, conformados com o pecado, adotados por falsos profetas, comedores de dinheiro, que só querem dinheiro, só querem dízimo, fazem aquela pregação teológica bonita, mas não convence ninguém do pecado. É só teologia, sem conhecimento da verdade. A intenção deles é dinheiro, encher a igreja de gente. Muitos desses, através de seus ensinos, podem se entender que é possível ser crente e ao mesmo tempo participar das coisas deste mundo, alegando que Deus só quer o coração. Corpo, alma e espírito. Deus quer nosso corpo santo. Corpo, instrumento de iniquidade, ou templo do Espírito Santo. Eu já fiz um vídeo acerca disso. O nosso corpo ou é templo do Espírito Santo ou instrumento de iniquidade? Eu vejo pessoas confusas que foram ensinadas por falsos profetas e andam com a mente toda confusa, sem entender nada. Do tipo, cada um ensina uma coisa. Eu vou ler Efésios 5:14. Está escrito: pelo que diz, desperta, ó tu que dormes, e levanta-te dentre os mortos, e Cristo te esclarecerá. Esclarecerá. Levanta dentre os mortos, ressuscita, abandona o mundo e Cristo vai te esclarecer. Obrigado e até o próximo.